Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 4. Tô aqui super feliz, tá cheio de polo hoje. Hoje a aula vai ser super bacana, super dinâmica. Tô vendo aqui conectado com a gente pelo PTV. Boa noite, Bocaina, Brasileira, Cocal dos Alves, não é isso? Faça só um pouquinho, diretor, só para me ver se é Cocal dos Alves, porque tem Cocal de Telha também. Pronto, deu certo. Isso, Cocal dos Alves. Meu boa noite, Muricy dos Portelas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 4. E hoje a gente está começando um assunto novo, gente. E pense num conteúdo importante. Pensou? Pois é mais. É mais, é mais, é mais. A importância desse conteúdo, gente, é geral para a matemática. Sabe por quê? Porque esse conteúdo ele vai estar presente durante todo o restante da EJA etapa 4. Vocês vão precisar deste conteúdo, já deu a espiada lá, vocês vão precisar deste conteúdo para a EJA etapa 5, para a EJA etapa 6, para a EJA etapa 7. Professor, e quando eu for fazer o vestibular, eu também irei precisar desse conteúdo, para você ver a importância dele. Professor, que conteúdo é esse? Eu estou falando da equação do primeiro grau. Se você não conhece, pelo menos ouvir falar desse conteúdo, você já ouviu, tenho certeza. Professor, esse conteúdo é aquele que tem um X, não é, professor? Que a gente tem que descobrir o valor do X? É esse mesmo. E a gente vai apresentar ele de uma forma bem tranquila, bem básica, onde a gente vai fundamentar também o que você já tem que saber para compreender a equação do primeiro grau. Estão preparados? Caderninhos na mão? E principalmente, vamos participar. Surgiu a dúvida, vamos participar. Bacana? Vamos lá, então. Na tela de vocês, conteúdo equação do primeiro grau. Professor, qual que é o objetivo que nós estamos almejando alcançar? Após nós fundamentarmos, identificarmos, reconhecermos uma equação do primeiro grau, a ideia é você se utilizar desta equação para resolver situações problemas estes que também podem estar presentes no nosso cotidiano. Estou vendo aqui pelo YouTube, boa noite, Conceição Talman, é isso? Meu boa noite, seja bem-vinda, Conceição. Olha só, e aí, professor, como é que a gente vai fazer para aprender? Olha só, como é que eu falei agora há pouco para vocês? Eu tenho que ter uma base. Que base, professor? Eu tenho que saber o que eu, aluno, já tenho que saber para resolver equações do primeiro grau. Gente, não só para a equação, mas para toda a matemática, nós precisamos saber realizar as operações básicas. Então, se você confirmar para mim, já vai ser meio caminho andado. Temos que saber somar, subtrair, multiplicar, dividir. Essas 4 operações básicas devem estar fundamentadas. Mas não é só somar, subtrair, multiplicar e dividir com números naturais. É também somar, subtrair, multiplicar e dividir com números inteiros. Ou seja, nós passamos a ter, professor, o número negativo. Então, quando nós operacionalizamos com número negativo, você lembra lá o que você tem que ter o cuidado, não é? Fazer o jogo de sinal. Professor, não sei fazer muito bem isso aí, não. Deixa eu te perguntar. Você estava presente nas nossas últimas aulas? Estava ou não? Sabe por quê? Porque a gente apresentou o conteúdo números inteiros para vocês. Nós treinamos jogo de sinal para adição e subtração, jogo de sinal para multiplicação e divisão, e estes jogos de sinais e essas operações, elas vão estar presentes neste novo conteúdo, que é a equação do primeiro grau. Mas vamos dar uma palhinha, vamos fazer um feedback rápido para você que não estava presente, para você que não pôde acompanhar a aula. Professor, tipo assim, vamos lá. Tenho que saber realizar as operações matemáticas. Para quê? Para resolver uma equação do primeiro grau. Então, vamos às definições. Já já eu recordo as operações. Matematicamente falando, o que é uma equação do primeiro grau? Ele diz para mim lá, ó, só tu ler. Equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Traduza, professor, em uma linguagem mais simples. Gente, é uma sentença matemática, é uma expressão matemática onde você tem que ver o sinal de igual, gente. Tem que ter um igual. Se não tiver igual, não é equação.
Que mais, professor? Nessa equação, gente, vai aparecer letra. Vai aparecer letra. Pode ser qualquer letra, x, y, z, pode ser qualquer letra. A letra que aparecer na tua equação é um número desconhecido, gente, que a gente vai correr atrás para descobrir o valor dele. E essa letra, na equação, ela é chamada de incógnita. Então, se eu chegar a perguntar para você qual é a incógnita, eu estou perguntando qual que é a letra que você está enxergando. Em alguns livros, esta incógnita também pode ser chamado de também pode ser chamada de variável. Agora, vamos aprender a reconhecer visualmente uma equação do primeiro grau. Acompanha aí, professor. Aí um exemplo. Professor, isso aí é uma equação do primeiro grau? É. Por quê? Professor, é uma sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Está aqui, professor. Ó, o senhor falou para mim. Tem que ter o igual. E tem que ter letra, professor. Essa é uma equação do primeiro grau na incógnita, na variável x, que é a letrinha que eu estou enxergando. Deu para você reconhecer visualmente? Professor, eu acho que sim. Então, uma sentença matemática com essa característica é uma equação. É sim, gente. Agora vamos ao passo a passo. Eu, aluno, o que é que eu vou fazer para tentar resolver uma equação do primeiro grau? Você está vendo o sinal de igual? Estou, professor. Estou vendo o sinal de igual. Olha tudo, repito, olha tudo que está escrito à esquerda, professor, do sinal da igualdade, professor. À esquerda da igualdade. Professor, é o 6x. É o 6x menos 8. Olha tudo que está escrito à direita da igualdade. É o 5x mais 4. Gente, aprenda. Tudo que estiver à esquerda da igualdade, nós chamamos de primeiro membro da equação. Tudo que estiver à direita da igualdade, nós chamamos de segundo membro da equação. Tudo bem? Então, vamos lá, professor. Equação é aquela sentença matemática que tem que ter um sinal de igual e tem que ter uma letra. Fechou? Bocaina, Brasileira, Cocal dos Alves, Muricy dos Portela, pode participar. Vocês entenderam a definição? Vocês acham que se vocês olharem para uma sentença matemática aberta, vocês conseguem identificá-la como uma equação do primeiro grau? Muito simples. Tem que ter um igual, tem que ter letra. Aí é uma equação do primeiro grau. Deixa eu ver se eu entendi o próximo passo. Tudo que estiver à esquerda da igualdade, tudo, o 6x e o menos 8, representa para mim o primeiro membro desta equação. Tudo que estiver à direita da igualdade, professor, que no caso é o 5x mais 4, representa o segundo membro da minha equação. Professor, como é que nós resolvemos esse tipo de equação? Repita comigo, presta atenção. Você está percebendo nesta equação que tem número que vem acompanhado da letra x e tem número que não vem acompanhado da letra x. Percebeu? Pronto. Vou dar um destaque para você visualizar melhor aí, ó. Número que tem x é esse. E esse aqui, gente, ó. São os números que têm o x. Números que não tem x, professor, que não tem x, é o 8 aqui. É o 8 e é o 4. São os que não vêm acompanhado do x. Olha como é que você vai trabalhar. Para resolver uma equação, tudo que tiver x tem que ir para o primeiro membro. Tem que ficar no primeiro membro. Tudo que tiver x tem que ficar no primeiro membro. Tudo que não tiver x tem que passar para o segundo membro. Você já entendeu o que é primeiro membro? Você já entendeu o que é segundo membro? Acabei de explicar. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Pelo que o senhor está me explicando, esse 5x ele está no segundo membro. Como ele tem x, o senhor vai ter que passar ele para o primeiro membro, professor.
Você vai ter que passar o 5x para o primeiro membro. E esse 8 que não tem o x, o senhor vai ter que passar ele para o segundo membro. É isso? Isso. A gente vai mudar de posição. Toda a resolução de equação do primeiro grau vai ser assim? Toda equação do primeiro grau é assim. A gente primeiro vai organizar ela. Como é que a gente organiza? Quem tem x tem que ficar no primeiro membro. Quem não tem x tem que ficar no segundo membro. Agora, olha só o detalhe. Quando nós tivermos que trocar de lado qualquer um desses termos algébricos, o 6x é um termo, o menos 8 é um termo, o 5x é outro termo, o 4 é outro termo, professor. Toda vez que você trocar qualquer termo de lado, vai trocar a tua operação, professor. Toda vez que você trocar qualquer termo de lado, troca a operação. Como assim? Professor, é tipo assim. O senhor já tem esse 6x que está no primeiro membro. Ele não vai trocar de lado, você vai repetir ele. 6x. Agora, vamos lá. Tá vendo aquele 5x? Tá, não tá? Se eu jogar ele para o primeiro membro, ele vai ter que trocar a operação, ele vai ter que trocar o sinal. Como no segundo membro ele é positivo, quando o senhor jogar ele para o primeiro membro, ele vai subtraindo, vai ficar menos 5x. Já botei todo mundo que tem x no primeiro membro? Bota agora o igual. Agora a gente vai escrever todo mundo que não tem x no segundo membro. Vou começar escrevendo 4. Não vou trocar o sinal dele, ele continua tendo o sinal de mais. Por quê, professor? Porque ele continua no segundo membro, o senhor não trocou ele de lado. Agora aquele 8, olha aquele 8 lá, o 8 está no primeiro membro. Na verdade, o 8 está no primeiro membro. Se o 8 está no primeiro membro, o senhor vai jogar ele lá para o segundo membro, você vai jogar ele para juntinho do 4. Só que como ele é negativo no primeiro membro, quando o senhor jogar ele para o primeiro membro, ele vai para lá, ó, com sinal de mais na frente. Você entendeu o que foi que nós fizemos? O 5x foi para junto do 6x, o 8 foi para junto do 4. Repita comigo. Tudo que tiver x vai para o primeiro membro, tudo que não tiver x vai para o segundo membro. Vocês entenderam? Certeza que vocês entenderam? Agora nós vamos operacionalizar. Por isso que eu estava perguntando se você estava na nossa última aula. Porque as contas que nós iremos realizar aqui são as mesmas contas que nós fizemos lá nas expressões algébricas. Ah, professor, então, peraí. Nessa situação aqui, para a gente resolver essa conta com o x, é mais difícil? Não, gente. Você só vai fazer a conta com os números, do jeito que você já tem o hábito de fazer. Quanto que é 6 menos 5? Dá 1, professor. Só que vai dar apenas 1x, que é igual 4 mais 8 dá 12. Pronto, professor. O valor do x dessa equação vale exatamente 12, professor. O x desta equação vale exatamente 12. Isso é a solução? Isso é a resposta da equação? É sim, gente. Isso é a resposta da nossa equação. Professor, entendi mais ou menos. Você sentiu dificuldade na parte operacional? Vai lá no chat, pede para o professor mediador. Professor, pergunta lá para o professor do canal Educação isso. Pergunta por que lá ficou mais. É só você pedir para o professor mediador aí que ele digita para você. Ou, se você puder ir até o computador mesmo, você digita lá no chat. Clica no chat, abre o IPTV e coloca a tua pergunta para a gente. Então, vamos lá, professor. Para mim resolver esta e muitas outras equações, o que a gente tem que reforçar? Jogo de sinal, gente. Eu tenho que saber somar, subtrair, multiplicar, dividir. Como é que era mesmo o jogo de sinal, professor? Era assim. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos, professor. Sinais iguais dá mais e sinais diferentes dá menos. Lembrou? Lembrou do jogo de sinal? Quando a gente apresentou, a gente já trabalhou jogo de sinal em aulas anteriores e a gente já treinou as operações realizando os devidos jogos de sinais. Você está lembrado, não é? Então, espera aí, professor. Olha só. Na situação aqui,
o senhor tem que lembrar para a gente que o jogo de sinal, na adição e na subtração, funciona de um jeito, na multiplicação e na divisão de outro. Para que é o jogo de sinal, professor? Na adição e na subtração. Lembra aí comigo. O jogo de sinal, gente, para adição e para subtração, é apenas para te dizer se você vai somar ou subtrair os seus números. E na resposta, sempre conservar o sinal do maior. Lembrou? Vou te dar alguns exemplos. Vamos lá. Professor, olha só. Se eu pedisse para você fazer essa conta, mais 6 menos 4, você saberia fazer? Com certeza sim. Professor, aqui o senhor tem sinais diferentes. O 6 e o 4 têm sinais diferentes. O que isso quer me dizer? Eu já sei que eu vou ter que subtrair esses dois números. Se eu subtrair o 6 do 4, dá 2. Só que sempre, de hoje em diante, você tem que se perguntar, quando eu fizer a minha conta de adição ou subtração, como agora eu faço conta com número positivo, como agora eu também faço conta com número negativo, você tem que se perguntar se sua resposta será positiva ou negativa. Professor, na adição e na subtração, sempre conserva o sinal do maior. Nesse caso, eu vou conservar o sinal do 6. Então, a resposta daria mais 2. E o que muda na equação? Professor, na equação tem letra, é diferente. Não é não, gente. Olha o que mudaria. Se eu pedisse para você fazer a conta, mais 6x menos 4x. Gente, você não fez a conta do 6 com o 4? Você disse que deu mais 2, não foi? Como os números vieram com x, é só tu botar o x no final, gente. Mudou a forma de eu desenvolver a minha conta? Ah, professor, então eu faço a conta normal, como se não tivesse o x. E depois que eu fizer, eu boto o x no final? Isso mesmo, gente. Entendeu? Então, os alunos acabam dizendo para mim que quando começa a botar a letra junto com o número, fica mais difícil. Aí eu fico pensando, mas como assim mais difícil? Se a conta que eu vou fazer é a mesma que eu já fazia antes de conhecer esta letra, professor. Então, não fica mais difícil? Ah, professor, eu acho que eu entendi. Então, se eu pedir para você fazer a conta, menos 7, menos 8, que está aí agora. O que você vai fazer? Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais. Se eles têm sinais iguais, professor, quer dizer que nós temos que somar. Sinais iguais soma. 7 com 8 dá 15. Mas dá 15 positivo ou negativo, professor? Na adição e na subtração, nós sempre conservamos o sinal do maior. No caso, vai dar menos 15. Então, se eu tivesse pedido para ti, quanto que é menos 7x, menos 8x? Quanto é que vai dar isso aqui? Oxe, professor, vai dar a mesma coisa. Você não fez menos 7, menos 8 ali? Fiz. Deu quanto? Menos 15. Então, menos 7x, menos 8x continua dando menos 15. Só que tu vai lá e coloca o x no final. Você sentiu muita diferença? Não, mesma coisa, não é verdade? Você concorda comigo? Professor, façamos mais alguns exemplos. Quanto que é menos 9 mais 3? Aí você tem que fazer jogo de sinal. Menos 9 mais 3. O 9 e o 3 têm o mesmo sinal ou sinais diferentes? Sinais diferentes. Como os sinais são diferentes, professor, nós temos que subtrair. Se eu subtrair 9 de 3, dá 6. Mas vai dar 6 positivo ou 6 negativo? Professor, conserva o sinal do maior. Vai dar 6 negativo. Eu vou repetir o sinal do 9, porque o 9 é maior do que o 3. Ah, professor, então, peraí. Se o senhor tiver 9 menos 9x para fazer a conta com mais 3x, quanto é que daria a conta aqui? Eu estou só pegando a conta sem a letra e fazendo depois com a letra, justamente para você não ter como dizer que é diferente. Quanto foi que deu menos 9 mais 3? Deu menos 6. Aí, agora que eu botei a letra, vai ficar diferente? Não. Menos 9x mais 3x vai continuar dando menos 6, só que você bota o x. Se o número tinha o x, o senhor vai ter a resposta com o x. Entendeu? Então,
Só para fechar mais 3 exemplos. Mais 4 mais 3. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais. O senhor vai somar, dá 7 e conserva o sinal do maior, que é o 4. Vai dar 7 positivo. Mais um. Professor, sinais iguais ou diferentes? Professor, aqui o senhor tem sinais iguais. Os dois é menos. Mesmo sinal, menos, menos. Professor, o senhor vai somar. Se eu somar menos 2 com o menos 3, no caso vai dar exatamente 5 e vai dar 5 negativo. Se você não entendeu o porquê de estar dando positivo ou negativo, pergunta, gente, não vai ficar com dúvida não, por favor. Prof, último exemplo, eu vou já para a equação. Estou toda hora perguntando, tá entendendo? Se ficar com a dúvida, vai complicar já na frente. Professor, esses últimos aí, ó. Eu vou somar esse 7 com esse 8 ou eu vou subtrair esse 7 com esse 8? Professor, os sinais deles são diferentes. Se os sinais deles são diferentes, subtrai. Vai dar 1, professor. Mas vai dar um positivo ou negativo? Professor, conserva o sinal do maior. Vai dar um negativo. De boa? Recordei com vocês as operações básicas, recordei com vocês o jogo de sinal. Agora eu já posso partir para a resolução de algumas equações. Opa, me esqueci de um detalhe. Eu fiz agora há pouco com vocês o jogo de sinal para adição e subtração. E como é que fica o jogo de sinal para multiplicação e para divisão? Professor, o jogo de sinal é sempre o mesmo. O que muda é o que esse jogo de sinal faz com a operação. Vou repetir. Na adição e na subtração, o jogo de sinal é só para te dizer se você vai somar os números ou se você vai subtrair. Já na multiplicação e na divisão, o jogo de sinal, gente, é para te dizer se a multiplicação ou se a divisão será positiva ou negativa. Outra diferença, na adição e na subtração, nós, ao realizarmos a operação, na resposta, nós temos que sempre conservar o sinal do maior dos números envolvidos. Então, aqui, professor, na multiplicação e na divisão, tem que conservar o sinal do maior? Não, gente. Aqui, o jogo de sinal já te diz se aquela multiplicação é positiva ou negativa. Sinais diferentes, dá menos. Eu nem fiz a multiplicação, mas eu já sei que o resultado dela vai ser negativo. Agora é contigo. Quanto que é 3 vezes 2? Dá 6. Entendeu? Mais exemplo. Quanto que é 8 positivo vezes 7 positivo? Professor, os sinais são iguais. Sinais iguais dá mais. 7 vezes 8, 56. Estão entendendo? Professor, mais um exemplo. Quanto que dá menos 5 vezes menos 9? Dá positivo ou negativo? E, professor, tem que fazer a conta? Não, tem que fazer o jogo de sinal. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Sinais iguais dá sempre mais 5 vezes 9, 45. Pegou a ideia? Vamos fazer algumas divisões? Funciona do mesmo jeito para divisão? Funciona do mesmo jeito para divisão. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos, professor. Se eu tenho aqui, professor, menos 15 mais 3, eu vou dividir. Só que o resultado dessa divisão será positivo ou negativo? Faz o jogo de sinal. Sinais diferentes dá menos. Agora é só tu dividir. 15 dividido por 3 dá 5. Olha a outra. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais dá mais. 36 dividido por 3 dá 12. A outra, professor, sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais, menos e menos, dá mais. Quer dizer que o resultado daquela divisão vai dar positivo. 33 dividido por 3 dá exatamente 11. Agora que a gente recordou com vocês o jogo de sinal, as operações, a gente fez a definição da equação do primeiro grau e a gente esboçou mais ou menos o processo que nós temos que desenvolver para chegar à solução de uma equação do primeiro grau. Como é que a gente vai fazer para aprender o conteúdo, professor? Este conteúdo só aprende fazendo, só aprende treinando. Então, a gente vai começar com algumas equações do primeiro grau, nível 1.
depois a gente vai para nível 2, nível 3. Ou seja, a gente vai aumentar gradativamente o grau de dificuldade. Essas aqui são as mais tranquilas. Eu queria só de vocês a participação, caso não entendesse. Vamos lá, professor. O senhor tem ali exatamente 8 equações do primeiro grau para a gente estar resolvendo. 8. Por que são equações? Eu bati o olho ali, professor, estou vendo um sinal de igual. Eu bati o olho ali, professor, estou vendo uma letra. Tem que ter letra, tem que ter um igual. Isso é equação? Isso é equação. Vamos resolver de uma por uma? E você vai repetindo comigo constantemente o passo a passo. Você fala baixinho, você está aí acompanhando a aula? Você fala para você mesmo, vai ajudar você a memorização. Então, vamos lá. Letra A, professor, eu tenho x mais 1 igual a 9. É uma equação? É. Como que nós devemos proceder para descobrir o valor do x? Repita comigo. Tudo que tiver letra fica no primeiro membro. Quem não tiver letra fica no segundo membro. Ou seja, tudo que tiver o x, aqui, professor, é o nosso primeiro membro, e tudo que estiver à direita da igualdade é o segundo membro. O que você vai fazer para resolver? Quem está no primeiro membro ali? Isso aí tu não precisa riscar lá, escrever primeiro membro, escrever segundo membro, não. Tu só precisa olhar e saber quem está no primeiro membro, quem está no segundo membro. Quem que está no primeiro membro ali? É o x e é o 1. Quem está no segundo membro? É o 9. Como é que funciona a resolução? Professor, tudo que tiver x tem que ficar no primeiro membro. E quem não tiver x tem que ser jogado no segundo membro. Você entendeu? Pronto. Essa é a primeira parte. Segunda parte. Eu vou precisar trocar alguém de lado. Ou um termo, dois termos. Alguém vai trocar de lado. Pode ter certeza. Se eu vou trocar qualquer termo de lado, lembra de trocar a operação. Tipo, você está vendo aquele 1? Ele está no primeiro membro, professor. Aquele 1. Ele está no primeiro membro, e eu vou ter que pegar aquele 1 e jogar para o segundo membro. Eu vou ter que pegar esse 1 e eu vou ter que jogar ele, professor, para o lado do 9. Você entendeu por que eu vou ter que jogar ele para o lado do 9? Deixa eu fazer com a canetinha mesmo, vai ficar melhor a visualização. Pronto, professor. Esse 1 aqui, ó, ele não tem x, então ele tem que ir para o segundo membro. Entendeu? Quem não tiver x, vai para o segundo membro. Quem tiver x, fica no primeiro membro. Só que eu não posso simplesmente jogar esse 1 para lá. Eu tenho que ver qual que é o sinal dele aqui, gente. Ó. O sinal desse 1, o sinal que está na frente dele aqui, ó, é mais, professor. Ele, enquanto está no primeiro membro, esse 1 ele é positivo. Então, quando eu jogar ele para o outro lado, o teu cuidado é sempre de trocar a operação. Então, vai ficar o teu x, que já está no primeiro membro, eu só fiz repetir, é igual. Aí eu estou repetindo 9, que ele já estava no segundo membro. Agora o 1 vai para o lado dele lá. Então, quando jogar 1, vai menos 1. Vocês entenderam? Agora é só fazer a conta. X é igual 9 menos 1, 8. O que é que vocês acharam? Foi fácil ou foi difícil? Foi fácil. Acabou, professor? Acabou. Não falei para você que era fácil? Essa é a resposta dessa primeira equação? É. O x da questão vale 8. Vamos para a letra B? Olha só. Letra B. Segue o mesmo raciocínio. Vamos começar a aprender essa história de trocar os termos de lado. Professor, quem está no primeiro membro? X menos 2. Aqui é o meu primeiro membro. Quem está no segundo membro? Só o 8, professor. Você já percebeu quem que vai ter que trocar de lado? Professor, pela lógica, tudo que tiver x vai para o primeiro membro, quem não tiver x vai para o segundo. Já sei quem que eu vou trocar de lado, professor. Esse 2 aqui, professor. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui eu vou ter que jogar, ó, para o segundo membro. Mas eu já estou percebendo aqui, professor, ó, que ele é negativo, professor. Então, o 2, quando o senhor jogar o 2 para o segundo membro, ele vai para lá, só que ele vai para lá somando. Ele vai para lá positivo. Você entendeu quais são os cuidados que você tem que ter? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui.
Como é que vai ficar, professor? Vai ficar x é igual a 8 e o 2 vai passar para o lado dele, só que vai, ó, mais 2. Você entendeu? O 2 ele estava no primeiro membro. Você jogou para o segundo membro. Quando o senhor trocou, troca a operação. Toda vez? Toda vez. Professor, e se eu precisasse pegar alguém que está no segundo membro e jogar no primeiro membro, também troca o sinal? Também troca o sinal, gente. Essas aqui porque são as básicas, as equações de nível 1 que eu falei. Eu quero só que você se habitue com essa troca inicialmente aqui. Agora é só fazer a conta. X é igual a 8 mais 2. Tá aí, professor, resolvi. A letra B, a resposta é x igual a 10. Vocês entenderam? Vamos para a letra C. E esse aqui, professor? Esse aqui a gente já vai ter cuidadozinho maior com o jogo de sinal. Prof. Primeiro membro, x menos 8. Segundo membro, nós temos aqui o menos 10. Você já entendeu quem que vai trocar de lado, né? Tudo que tiver letra fica no primeiro membro. Quem não tiver letra, passa para o segundo membro. Professor, tem um termo que o senhor vai ter que trocar de lado, aquele menos 8. Aquele menos 8 lá, se ele não tem x, né? Você vai ter que jogar ele lá para o lado do 10, professor. Só que você já deu uma olhada aqui, né? O menos 8, ó, professor, ele é menos aqui, ó. Ele está no primeiro membro negativo. Quando você jogar para o outro lado, ele vai para lá, só que ele vai trocando sinal, ele vai positivo. Então, vai ficar x, que já está no lugar certo, é igual. Vou repetir o menos 10. E o 8 vai para lá, ó, mais 8. Entendeu? Aí vai ficar x é igual. Professor, aí tem que fazer aquela conta lá, ó, menos 10 mais 8. Por que vocês acham que eu revisei agora há pouco novamente? Eu fiz a recapitulação de jogo de sinal com vocês. Porque a gente vai estar constantemente realizando operações e dentro dessas operações a gente tem que ter o cuidado com o jogo de sinal. Professor, aqui os sinais, ó, são diferentes, professor. Então, o senhor vai subtrair. Se o senhor subtrair esse 10 de 8, professor, dá exatamente 2. Mas dá 2 positivo ou negativo? Professor, conserva o sinal do maior. Maior é o 10, então vai dar menos 2. Então, o valor do meu x aqui, professor, ó, é menos 2. Resolvida a letra C. Você está entendendo? Pergunte, gente, não vai ficar com dúvida. Vou para a letra D. Olha só, letra D, professor. Tem que trocar de lado? Tem, professor. Já estou pegando a manha. Esse aqui que eu vou trocar de lado, ó. Esse, o númerozinho aqui, ó. Ele vai ter que ir lá para o lado do outro 3. Então, vai ficar x é igual esse 3 que eu vou repetir. E aquele 3 que eu vou ter que trocar de lado, ele aqui ele é positivo. Então, quando ele for para o outro lado, ele vai menos 3. Só fazer a conta. X é igual. Quanto é que é 3 menos 3? 0. E, professor, aí pode dar 0? Pode, gente. O resultado pode dar qualquer valor natural, qualquer valor inteiro, qualquer valor racional. A gente está trabalhando basicamente com resultados inteiros. A gente está considerando que o universo das possíveis soluções aqui são números inteiros. Até aí, tudo bem? Vou para a letra I. Olha só, professor. Letra I. X mais 101 é igual a 300. Espera aí, professor. O senhor tem aqui o primeiro membro. O senhor tem aqui o segundo membro. Quem que a gente vai ter que trocar de lado? Professor, esse cara aqui, ó. O 101. O 101, o senhor vai ter que jogar, ó, para cá, professor. E quando o senhor fizer, troca a operação. Vai ficar x é igual a 300 menos 101. X é igual. 300 menos 101, gente, dá quanto? Professor, dá exatamente
199. Tá aí, professor. Caraca, eu acho que vocês estão entendendo. Eu acho. Você entendeu essa parte aí? Vou para a letra F, professor. Ah, professor, já sei quem vou trocar de lado lá, ó. Se eu tenho aqui o primeiro membro, se eu tenho aqui o segundo membro. Quem que está no lugar errado aqui? Quem que eu vou ter que mudar de posição? Esse 279, o senhor vai ter que jogar lá para o lado do 237. Qual que é o cuidado que eu tenho? De verificar qual que é o sinal do cara aqui, ó. É negativo, professor. Então, significa dizer que quando você jogar para o outro lado, tem que trocar o sinal. Ele vai somando, vai ficar x é igual. Eu repito, quem já está no segundo membro, 2, 3, 7. Agora a gente vai ver quem que vai jogar para lá. É aquele 279, só que tem que ir mais 2, porque era menos. Porque era menos. Tá entendendo, né? Então vai ficar x é igual, mas você vai fazer a soma. 2, 3, 7. 2, 7, 9. Faz uma folhazinha de rascunho, que dá 16, sobe 1. Dá 11, sobe 1. Professor, o x da questão é 516. Vocês entenderam? Certeza que vocês entenderam? Então, vamos que vamos. Vamos continuar aqui a nossa atividade de equação. A, B, C, D, E, F, G, H. Ainda tem mais duas. Professor, tem essa e outra para a gente terminar a primeira atividade. Quem que eu vou trocar de lado ali? Professor, quem tem x fica no primeiro membro. Quem não tem x passa para o segundo. Então, professor, aqui quem nós vamos trocar de lado, ó, é esse 17. Ele não vem acompanhado do x. Você vai ter que jogar ele lá para o lado do 13. Professor, mas tipo assim, ele vai somando ou ele vai subtraindo? Porque eu não estou vendo o sinal do 17. Gente, olha na frente do 17. Você está enxergando algum sinal? Tô não, professor. Quando eu não enxergo um sinal na frente do número, é porque sempre ele é, professor, ó, positivo. Toda vez que você não enxergar um sinal na frente de um número, ele é positivo, gente. Então, 17 é positivo, você vai ter que jogar lá para o lado do 13, correto? Correto. Então, vai ficar x é igual ao 13 e vai menos 17. X é igual. Aqui é que os alunos começam a se confundir um pouquinho, porque nós vamos ter que fazer a conta 13 menos 17. Quanto é que vai dar isso aqui? O 13 eu não estou vendo o sinal dele, então é porque é positivo. Os sinais são diferentes. Quer dizer que eu vou subtrair o 13 do 17, que dá 4, só que na resposta vai ficar negativo. Por quê? Porque eu conservo o sinal do maior. Opa, grande Gabriel, boa noite, querido, seja bem-vindo. Deu certo? Professor, então a resposta aqui vai dar exatamente menos 4. Última para a gente fechar a aula. Para a gente fechar a primeira aula, não vai embora não. São duas. Professor, está aqui, mesmo raciocínio. Professor, esse 128 ele é positivo. É um número que não tem o x, não é isso? O senhor vai ter que passar ele para o lado do 900, professor. E quando o senhor fizer, vai mudar o sinal. Vai ficar x é igual, ó, vou repetir o 900. Professor, por que o 900 não mudou o sinal? Porque ele não trocou de membro. Porque ele não trocou de membro. Vamos ver aqui, ó. Professor, menos 128. X é igual. Aí você pega a folhinha de rascunho, 900 menos 128. 10 menos 8 dá 2. 9 menos 2 dá 7. 9, no caso, 8 menos 1. O professor vai dar 772 como solução desta equação. Pegaram a ideia? Tudo que tiver x vai para o primeiro membro, quem não tiver x vai para o segundo. E toda vez que eu precisar trocar qualquer termo de lado, troca a operação. Não vai esquecer. Professor, mas ali o senhor só trocou os números que não tinha x, não é verdade? É. Vai ter com x também?
Vai sim. A gente vai dar aquela pausazinha super rápida só para a gente tomar aquela água. A gente volta já já com mais equação do primeiro grau. Até daqui a pouquinho.